Já deu. Amados, foi abaixo, vou ver se consigo continuar. Vamos lá continuar. As perseguições, perseguições, sim, coroarão a fé e a constância dos que as padecerão, mas também os perseguidores, com a sua infernal malícia, atraíram sobre si mesmos a divina vingança. Isto é o que aconteceu aos imperadores e ao povo pagão de Roma, que, por haverem derramado o sangue cristão, carregou sobre eles todo o peso dos juízos de Deus. Eu não avisei? E de todos tais castigos vemos semelhantes exemplos nas Sagradas Escrituras, como, entre outros, Senacherib, rei dos assírios, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Antíoco, rei da Síria, que foram punidos pela mão de Deus por causa das cruéis inumanidades, por causa das cruéis inumanidades que praticaram contra o seu povo judaico. E assim vemos que no cristianismo usou a providência de Deus a mesma prática a favor dos fiéis, e são seus filhos, como sabemos, pelos 7 cálices da ira de Deus, que foram derramados para punir os inimigos da Igreja Cristã, suposto que nada disto bastou para reter aqueles ímpios, de modo que não entregassem o seu poder contra o povo desta comunhão. Reflexões sobre a segunda idade da Igreja Cristã. Na segunda idade da Igreja começa no ano de 320 e compreende quase 100 anos. Vimos aparecer outra cena de uma espécie diferente, com que esta idade pode apelidar-se a idade da heresia. No período antecedente, vimos grandes combates entre a religião e a idolatria, e entre o cristianismo e o paganismo, entre Deus e Satanás, para decidir a qual dos dois pertenceria o culto e obséquio dos homens. Obséquio dos homens. Vencido, pois, pelo Omnipotente, aquele seu inimigo, e abolida no mundo a idolatria pela pregação do Evangelho e estabelecimento do culto de um só Ser Supremo. Satanás, que segue sempre as sugestões da sua inflexível malícia, valeu-se de novos estratagemas para despojar o Criador dos seus direitos e, se fosse possível, roubar-lhe o homem, sua amada criatura. Com este desígnio, entrou Satanás no coração de um homem ambicioso e perverso ário,
Com este desígnio entrou Satanás no coração de um homem ambicioso, o perverso Ário, que, iludido por aquele espírito soberbo, até desconhecer Jesus Cristo e desobedecer à sua igreja, inventou uma nova doutrina, deve ser a Igreja Católica, o Papa, com que, de certeza, com que atacou diretamente a natureza e perfeições do Filho de Deus. Atacou as perfeições do Filho de Deus, atacou diretamente a natureza e a perfeição do Filho de Deus, e foi derramado por toda a parte esta semente de rebelião e de heresia. E é suposto que nos séculos precedentes aparecerão de quando em quando alguns hereges com o mesmo sistema. Contudo, os seus erros foram sempre encerrados em uns estreitos limites, que não lhes permitiram formar um grande número de partidistas, mas os sequazes ou fequazes, não sei o que é, diário, os sequazes diário ou fequazes diário chegarão a ser tantos que incisionarão inteiras cidades, incendiarão, isto deve ser de certeza, incendiarão inteiras cidades, províncias e reinos. Os seus novos dogmas foram abraçados e protegidos por reis, imperadores, bispos, e o espírito da heresia semeou a dissensão e discórdia entre os cristãos de tal modo que a Igreja se viu opugnada por seus próprios filhos, e a túnica deve ser inconfundível, e a túnica inconfundível, aqui diz inconfutível, de Jesus Cristo, lastimosamente dilacerada. Com efeito, a chama da discórdia e depravada doutrina causou um tão grande incêndio que muitos dos cristãos, tomando as armas, se degolavam uns aos outros, e os mesmos furiosos, levados da mesma cegueira, corriam à rédea solta pelo caminho da perdição eterna. Assim, pois, o será que o arianíssimo foi o segundo trabalho de Jesus Cristo? Assim, pois, o arianíssimo foi o segundo trabalho que Jesus Cristo fez anunciar à Igreja, para haver de provar a fidelidade do seu povo e lhe dar ocasião para merecer a recompensa prometida a todos aqueles que combatem com valor, sempre firmes na fé, que como a coroa da glória é de um preço infinito, não deve ser um dom meramente gratuito.
E portanto, desculpe, e portanto, se uma parte, e portanto, se uma parte Jesus Cristo é fiel nas suas promessas, recompensando magnificamente aos seus bons servos, pela outra quaisquer ímpios, pela outra quaisquer ímpios, ou sejam hereges, ou sejam idólatras, que pervertam o seu povo com falsas doutrinas ou destruição do seu rebanho com a espada da perseguição. Nenhum escapará do rigor da sua vingança. Assim, os arianos, a mais poderosa das seitas heréticas, sublevadas contra a Igreja, vieram a decair do seu primeiro poder. A porção da rapidez com que se elevaram no seu princípio, de maneira que, passados 340 anos, inteiramente desapareceram. Note-se que não há contradição alguma em havermos dito que o arianismo começou no ano de 320 e durou 100 anos. Escrevemos agora, deve ser como escrevemos agora, que deixa-me ver o resto, que com efeito pelo espaço, que subsistiu, deve ser que subsistiu, vamos ver se casa, que subsistiu com efeito pelo espaço de 300, pelo espaço de 340 anos. Por ali só consideramos esta seita no seu nascimento e nos seus progressos, contudo, o que ela pôs em obra para suplantar a Santa Igreja. E, na verdade, a sua extensão e prosperidade grande só durou 100 anos, espaço que nós damos à segunda idade da Igreja, porque depois o arianismo declinou para logo no Oriente e no Ocidente, não menos, apesar dos esforços com os godos e vândalos se declararam protetores seus naquele tempo, de maneira que depois daqueles 340 anos o arianismo se extinguiu totalmente na Igreja, da qual Jesus Cristo sempre foi fiel protetor e flagelo inevitável de seus inimigos. Reflexões sobre a terceira idade da Igreja Cristã. A terceira idade da Igreja Cristã, que começa no ano de 406 e compreende quase 220 anos, e é notável pelos juízos de Deus sobre a antiga Roma, ferida de morte,
não é? Deve ser neste período. E Império do Ocidente, porque o Todo-Poderoso, Criador do Universo, Supremo e único Senhor de todas as coisas, pede indispensavelmente, deve ser isso, o obséquio das suas criaturas e não pode sofrer a maior de todas as impiedades, qual é transferir para outro a honra que a ele só é devida. Roma, pois, com sacrilégio abominável, tinha empregado todo o seu poder para sustentar a idolatria. Pôs a imagem a falar, deve ser isto que se está a relacionar, e remover o estabelecimento do reino de Jesus Cristo, substituir a idolatria, Nossa Senhora de Fátima e de Lourdes, e são todas, e por Jesus Cristo. Não é preciso pedir a Cristo. Ninguém chega ao Pai senão através do Filho, não. Eles querem que vós não pedeis à Nossa Senhora de Fátima ou à Virgem Santíssima. Para quê? Para vós não teres mais perdão. Roma, pois, o poder que só a ele é de olha, vejam bem só isto. Das suas criaturas, e não pode sofrer a maior e não pôde sofrer a maior de todas as impiedades, qual é transferir para outro a honra que a ele só é devida. Quem adorar a santos, a Nossa Senhora, este ou aquele, amados, estás a roubar a honra a Jesus. É o que diz aqui. E desver o que o Pai vai fazer, a vingança ao Filho. Roma, pois, com sacrilégio abominável, tinha empregado todo o seu poder para sustentar a idolatria. Criou o holograma e pôs a sua imagem a falar. A sua imagem tem muitos nomes. Como Jesus Cristo tem muitos nomes. Senhora de Fátima, Senhora das Dores, Senhora Virgem Santíssima, Senhora de Lourdes, Quantos nomes tem essa senhora? A Virgem Santíssima, a Mãe de Jesus, está na condição dos apóstolos que morreram depois de Cristo. Ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Ou também andais a falar com os mortos? No Espiritismo. Andais a falar com os demónios que gozam os pretos. Ouçam bem. Roma, pois, com sacrilégio abominável, tinha empregado todo o seu poder para sustentar a idolatria. Enganar o povo, cada santo é um mielheiro. Olhei quantos, o mesmo santo, por quantos existem em cada capela e igreja aqui por esse mundo fora. Basta ter €1. São bilhões. Porque é que há fome no mundo? Ela, idolatria, e remover o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. Amados, aqui diz Roma, mas eu digo Satanás, porque quem sempre quis e quer e continua a querer remover o estabelecimento do reino de Jesus Cristo é Satanás e os seus demónios. Então Roma é a igreja do diabo ou não é?
É o que diz aqui, para a Real Casa, para os apóstolos. Ela com a maior inumanidade, ela com a maior inumanidade, desumanidade, acho eu que deve ser isso, inumanidade, havia derramado o sangue inocente de uma infinidade de cristãos, fez perseguições. E então, para obrigar o povo, medo e obriga a tudo. E então, o Todo-Poderoso, a quem ela havia provocado com tantos e tão enormes crimes, despertou, enfim, e descarregou todo o seu furor, mas não bicho nada, então, todo o seu furor àquele culpável império. Já muitos dos seus monarcas haviam perecido miseravelmente por terem seguido o mesmo plano de tirania, de tirana impiedade. Mas agora o Supremo Vingador das injustiças envia contra todo o Império Romano uma multidão de povos bárbaros, está tudo escrito, passou-se tudo direitinho, que quais tigres famintos, entrando e arruinando as cidades, devoram e exterminam os seus moradores. As perseguições. Outro tal exemplo de terrível vingança tinha Deus mostrado nas idades precedentes sobre as grandes cidades de Nínive e Babilónia, de Tiro e Sidónia, e assim mesmo sobre todo o Egito, desgraçadas vítimas da tremenda justiça de um Deus irritado, que não quis sofrer por mais tempo a sua soberba, a sua idolatria, a sua impiedade. E mais que também não quis preservar do seu furor aquele país e aquela cidade em que ele escolhera para sua particular residência na terra, por ver que aquele povo ingrato, renunciando à obediência que por tantos títulos lhe devia adotar, que por tantos títulos lhe devia adotar em seu lugar uns deuses estranhos, que por cuja causa enviou o mesmo Deus, o rei da Babilónia, que assolou e conquistou toda a Palestina e arrasou a cidade e templo de Jerusalém, depois de fazer perecer pela fome, ferro e fogo a maior parte dos seus moradores, suposto que depois alguns dos judeus se foram levados em cativeiro, mereceram pela penitência o benigno perdão e serem restituídos ao seu país. Voltarão, amados, quando este livro foi escrito, Israel ainda não era nação, está aqui tudo escrito, a profecia toda direitinha. Voltarão depois a tal rebelião, depois, e serem benigno perdão e serem ouçam só que isto, suposto
que depois alguns dos judeus que foram levados em cativeiro mereceram pela penitência o benigno perdão e serem restituídos ao seu país. Voltarão depois a uma tal rebelião que chegarão a cometer o mais enorme de todos os crimes. Será que é isso que está a acontecer? Rejeitando e fazendo morrer o seu próprio Messias. Aqui foi com a morte de Cristo. O seu verdadeiro Salvador. E por isto, a ira de Deus acendendo-se de novo contra eles, fez perecer a maior parte daqueles pérfidos ou pérsidos, será persas, e padecer, olha, deixa-me ver, fez perecer a maior parte daqueles pérsidos ou pérfidos, deve ser persas, e padecer aos que ficaram vivos as mais terríveis calamidades que podem afligir aos homens. A sua capital cidade foi inteiramente destruída e o restante do povo desterrado do seu país e disperso por toda a terra. Foi quando os judeus foram dispersos com a promessa de voltar por perdão benigno do Senhor, e disperso por toda a terra ficou sendo, e continua ainda em seu objeto de horror e desprezo para todas as nações, como perene momento, deve ser perene, como perene momento e desgraçada vítima da ira de Deus. O Sagrado Apocalipse claramente nos mostra que a divina providência sempre assim se porta no castigo dos povos, que se abandonam à iniquidade, de onde se deve concluir quanto é necessário que o temor de Deus penetre nos nossos corações e quanto é essencial ao homem adorar a divindade suprema e observar, deve ser, fielmente os seus preceitos. Estas sólidas ponderações deveriam fazer maior impressão sobre o espírito dos príncipes e servir-lhes de regra para o governo dos seus estados. Pois se eles não movem ao Supremo Rei do Céu, e terra para assistir aos seus conselhos, antes, pelo contrário, a política é o único móvel das suas ações. E se eles não consultam a equidade
e se, e se eles não consultam a equidade e a justiça, antes se deixam conduzir pela ambição, pelo ressentimento ou qualquer outra paixão. Frequentemente seguem-se naturalmente inumeráveis crimes, em cujo castigo, de modo ordinário, vai envolvido todo o Estado. É logo de suma importância para todos os príncipes o não perderem jamais de vista esta sábia advertência do real profeta no segundo dos seus salmos. Abri agora, ó reis, o vosso coração à inteligência, e recebei a instrução, vós outros que julgais a terra, servi ao Senhor com temor, servi ao Senhor com temor filial, e alegrai-vos nele com tremor. Pensei em vos corrigir, para não provardes da ira do Senhor. Aí, estou a gostar. Reflexões sobre a quarta idade da Igreja Cristã. Quarta idade compreende um espaço de 9 séculos que correram desde o ano 620 até o ano 1520, que é quase a data deste livro. E se a sua extensão excede a das idades precedentes, também se distingue por compreender 3 sucessos astas importantes ou astas importantes a compreender 3 sucessos, se calhar aliás importantes, e de grande aflição para a Santa Igreja, dos quais o primeiro é nascimento de Massoma, deve ser maçonaria, origem do Império Maometano. Máfoma, deve ser Maomé, não. Maometano, origem do Império Maometano. Não estou. Com efeito, e é para admirar o sucesso feliz daquele embusteiro, e não menos os rápidos progressos e grandes conquistas que fizeram no mundo os seus sucessores, e mais de tudo, que Jesus Cristo, Supremo Príncipe dos Reis da Terra, permitisse que o seu maior inimigo empreendesse firmar uma doutrina toda oposta à sua,
para introduzir segunda vez a morte no mundo. Para introduzir segunda vez a morte no mundo de população. De rigorosos flagelos para punir como justo aqueles ímpios apóstatas. Deus permite. E este seu grande e severo castigo espera aí. Ora, esta obstinação tão criminal e inflexível armou por fim a mão vingadora de Deus. Espera aí, eu acho que avancei. O segundo acontecimento. O segundo acontecimento que distingue esta quarta idade das nossas gerações. Jesus Cristo, momentanos, como de reações de rigorosos flagelos para punir com justo aqueles ímpios apóstatas e este seu grande e severo castigo foi o terceiro acontecimento que por mais notável se distingue entre os outros que houve na quarta idade da Igreja. E não devemos, não sei se avancei, oferecerão para reconciliarem com Deus a sua para esta obstinação tão criminal e inflexível armou por fim a mão vingadora de Deus que se serviu dos cruéis maometanos. Eu acho que já passei. Mas vamos ficar por aqui e eu depois vou consultar o vídeo. É melhor. Porque eu agora aqui passei qualquer coisa. Tenho que consultar e volto a fazer outro. Com licença.